A serva do Senhor, Ellen G. White, ela diz que a sensualidade é o pecado da época. É bem verdade, estamos a viver um período de grandes desafios. Ao olharmos para o avanço das tecnologias, nos deparamos com muitos desafios mais ainda. As mídias em si, a internet, oferecendo constantemente as sugestões de pornografia, imoralidade e tudo mais. Ao sairmos pela rua, é facilmente notório ver como é que as pessoas estão entregues à imoralidade. E perante esse desafio, a palavra de Deus tem uma pergunta para mim e para ti. Como purificará o jovem o seu caminho? Bem, de forma clara e aberta, o salmista diz, observando segundo a tua palavra. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, um salmo bastante conhecido, a palavra de Deus diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bem, ao olharmos para o cenário de Jesus, ao começar com a sua pregação lá no Monte das Bem-aventuranças, olhando para os seus discípulos, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é comparada como uma lâmpada. E Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a luz e se coloca debaixo da cama, mas coloca-se no velador para que ela acenda e dê a luz a todos quantos estão naquele lugar. E ao entendermos o salmista a dizer de que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, enquanto eu estudava esse assunto, eu percebi claramente que a palavra de Deus, ela é uma lâmpada. E o desejo de Deus nesta época, sobretudo para os jovens que se deparam com muitos desafios, é que essa lâmpada não esteja mais no velador. Deus pretende pegar essa lâmpada e colocá-lo bem no nosso caminho, para que ilumine os nossos passos de modos que nós não possamos tropeçar. E ao entender como purificar-se nesta época de grande desafio, a palavra de Deus em Provérbios capítulo 30, verso 5, diz que toda a palavra de Deus é pura e um escudo para todos aqueles que nele confiam. Então, quer dizer que se nós nos apropriarmos dos escritos sagrados, se submetermos-nos constantemente ao exame dela, Deus vai trazer para os nossos pés luz. E todos os desafios que nos deparamos com eles dia após dia, teremos força suficiente para podermos vencê-los. E quando o Salomão, em Provérbios 30, verso 5, diz que toda a palavra de Deus é pura, e Jesus foi claro em dizer em Mateus capítulo 5 de que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, unicamente tendo pureza de coração, nós poderemos ter o privilégio de vermos a Deus. E como é que nós podemos ter um coração puro nesta época de tanta depravação moral? Nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é pura. E todo aquele que for submetido ao estudo das Escrituras Sagradas e obediência por amor a Cristo Jesus, tudo quanto o Senhor nos ordenar, queridos irmãos, nós seremos purificados de toda imundícia, de toda a contaminação que este mundo nos apresenta dia após dia. E Paulo, em Tessalonicenses, ele diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós procura apresentar o vosso corpo em santificação e honra. Queridos irmãos, nós precisamos, como povo de Deus, nesta fase final da história deste mundo, nos apegarmos das Escrituras Sagradas. Sobretudo nesta época em que está a fazer muito frio, está a ser um grande desafio acordar às 5, 4 horas. Mas é necessário, tal como eu havia dito, como fiz uma menção,
em uma publicação, eu disse que rigor e autodisciplina são necessários para todos aqueles que querem se consagrar a Deus no período matinal. Então, queridos irmãos, ganhe força, ore suficientemente para que o Senhor te conceda força, a fim de você ser um jovem que estude a palavra de Deus, sobretudo pela madrugada. Tal como Salomão diz em Provérbios capítulo 8, verso 17, de que eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Esse é tempo de estudarmos a Bíblia. É tempo de buscarmos a presença amiga do Espírito Santo. É tempo de deixarmos de lado todas as nossas fraquezas humanas, todas as nossas ocupações, tudo quanto está a fazer com que nós percamos foco em Deus. Precisamos colocar de lado e buscar como nunca antes estudar a palavra de Deus e compreender qual é a perfeita e boa vontade de Deus nas nossas vidas. Reflita nessa pequena mensagem e que Deus te abençoe. Estamos juntos.